Como você faz um valentão se entregar? Meu agressor zombou tanto de mim que ele acionou um lockdown de tiroteio na escola. Tudo começou quando eu estava sentado sozinho no refeitório. TJ pegou minha bandeja de almoço gratuito e a jogou na lata de lixo, sorrindo enquanto 30 crianças o observavam literalmente tirar comida da boca de um garoto pobre por entretenimento. Ops, acho que você vai ter que esperar pela assistência do governo. Mas sempre que eu contava aos meus pais sobre isso, a resposta era sempre a mesma. Por favor, apenas pare de causar problemas. Veja bem, os pais dele eram donos de metade dos negócios da cidade, incluindo a lanchonete onde meus pais trabalhavam em turnos duplos. Me defender significava sermos despejados, e ele sabia muito bem disso. Mas naquela mesma terça-feira, TJ tinha algo especial planejado. Estávamos na aula de história da senhorita Lewis, quando ela foi chamada à diretoria. TJ imediatamente se virou. Ei, garoto da assistência, onde estão seus amigos? Eu estava apenas olhando para o meu Chromebook, fingindo que não existia, mas minhas mãos já estavam tremendo daquele jeito, e ele começou a mexer nas minhas coisas como se fosse o dono do lugar. Foi quando ele encontrou a foto guardada dentro do meu caderno, minha e da minha mãe na cerimônia de cidadania dela, o momento de maior orgulho dela. Nossa, ele a ergueu. Essa é sua mãe? Olha ela chorando. Ele começou a fazer um sotaque chinês falso e exagerado. Eu muito feliz por ser americana. Eu limpo privada muito bem agora. A classe inteira ficou em silêncio absoluto. Eu faço o final feliz bom. Aprendi com meu filho. Meu rosto estava ficando vermelho. Qual é o problema? TJ sorriu. Não aguento uma brincadeira. Talvez seja por isso que seu pai bebe tanto. Eu também beberia se... Eu gritei. Calha a boca, ele disse. Ele fala. Ei, pessoal, o garoto pobre amarelo encontrou sua voz. Ele pegou o celular. E era um vídeo da lanchonete do pai dele. Minha mãe estava limpando mesas às 2 da manhã e um cliente bêbado gritou com ela. Ela estava apenas aguentando, assentindo, pedindo desculpas por algo que nem era culpa dela. Qualquer coisa para continuar colocando comida na nossa mesa. TJ aumentou o volume no máximo. Sim, senhor. Desculpe, senhor. Vou consertar imediatamente, senhor. Eu podia ouvir o cansaço dela, ver seus ombros caídos. A classe inteira estava assistindo minha mãe ser humilhada em alta definição. Foi quando notei o botão vermelho debaixo da mesa da senhora Luísa. Sua família inteira é patética. TJ continuou. Pelo menos meus pais são donos das coisas em vez de limpá-las. Algo dentro de mim se aquietou. O tremor parou. Sabe de uma coisa, T? Você está certo. Você é muito mais corajoso do que eu. Ele piscou. Obviamente, eu disse. Tão corajoso que faria qualquer coisa, certo? Não como o pequeno eu medroso. Ele perguntou confuso. Do que você está falando, seu esquisito? Eu me inclinei para trás, estranhamente calmo agora. Há um botão debaixo da mesa da Luiz. Um vermelho. Então, aperte. A sala ficou imóvel. Por que eu faria isso? Eu respondi. Porque você não vai. Toda essa pose de cara durão é só o dinheiro do papai. Tire isso e você não é nada. Com muito medo de apertar um simples botãozinho. O rosto dele ficou vermelho. Não tenho medo de nada, eu disse. Prove. Ele riu sem graça. Isso é estúpido, eu disse. Foi o que eu pensei. Eu me virei. Acho que a família Little é só da boca pra fora. Seu pai também se fez de durão na lanchonete. Mas todo mundo sabia que ele era só. TJ bateu com a mão na minha mesa. Cale a boca sobre a minha família. Ele marchou até a mesa da senhorita Lewis. A classe inteira prendeu a respiração. Seu dedo pairou sobre o botão. É assim que a verdadeira coragem se parece. Ele anunciou. Clique. Por 10 segundos e nada. Jay começou a rir. Você é tão patético. Você... Sirenes da polícia, elas estavam vindo direto em nossa direção. A voz do diretor explodiu pelo interfone. Lockdown, isto não é um treinamento. Repito, isto não é um treinamento. Luzes vermelhas e azuis inundaram todas as janelas. Havia um helicóptero. TJ ainda estava na mesa, paralisado. E era só um botão. Mãos visíveis. Ninguém se mova. Uma equipe da SWAT arrombou a porta. Fuzis em punho. TJ caiu no chão, soluçando. Ele me disse para fazer. Ele me obrigou. Eles evacuaram a escola inteira e o Sr. Little teve que abrir caminho por entre as câmeras para chegar ao seu filho. Seu rosto roxo de raiva. A expulsão foi imediata. Acontece que apertar o botão de ameaça de emergência de uma escola era um crime grave. Quem diria? Mas minha vingança durou pouco, porque naquela noite, meus pais chegaram em casa da lanchonete com um ar derrotado. Ambos tinham sido demitidos. Nenhuma explicação era necessária. Todos nós sabíamos por quê. Achei que era isso. TJ foi expulso. Meus pais estavam desempregados, mas pelo menos tinha acabado. Eu estava errado. Uma semana depois, bateram à nossa porta e era o Sr. E assim que minha mãe abriu, ele entrou sem nem tirar os sapatos. Seu filho me custou muito esta semana, disse ele calmamente. Publicidade negativa, honorários advocatícios, o futuro do meu filho. Ele se virou para mim. Mas estou disposto a fazer todos esses problemas desaparecerem. Minha mãe segurou minha mão. Apenas o escute, ela sussurrou. Tudo o que você precisa fazer, continuou o Sr. Little, é concordar com os meus termos. O que ele disse a seguir me fez perceber que pregar uma peça em seu filho não era vingança suficiente. Eu tinha que destruí-lo. Ele tirou uma pasta de sua maleta e começou a espalhar papéis pela nossa mesa da cozinha, como se estivesse distribuindo cartas. Termos simples, disse ele, enquanto a mão da minha mãe apertava a minha com mais força. Seu filho vai perante o conselho escolar na próxima semana e diz a todos que enganou meu garoto para que ele apertasse aquele botão. Ele deslizou o primeiro papel em nossa direção e pude ver que já estava digitado com meu nome na parte inferior, aguardando uma assinatura.
Ele admite ter manipulado um estudante inocente para acionar uma emergência falsa. O segundo papel veio deslizando e este tinha muito mais termos jurídicos. Então, todos vocês assinam este acordo de confidencialidade sobre quaisquer supostos incidentes na lanchonete ou em qualquer outro lugar envolvendo minha família. Meu pai estava de pé junto à pia e eu podia ver os nós de seus dedos ficando brancos de tanto apertar o balcão. Em troca, vocês dois recebem seus empregos de volta amanhã de manhã, com o pagamento retroativo completo desta semana. O Sr. Little recostou-se em nossa cadeira de cozinha rangente e olhou ao redor do nosso pequeno apartamento. Ou vocês podem continuar sendo teimosos e ver quanto tempo duram sem nenhuma renda nesta cidade. Ele se levantou e deixou os papéis em nossa mesa. Vocês têm até segunda-feira para decidir. Ele saiu sem fechar a porta atrás de si e podíamos ouvir seus sapatos caros estalando pelo corredor. Ninguém se moveu por um longo tempo e eu apenas encarei aqueles papéis enquanto minha mãe finalmente soltava minha mão para massagear as têmporas. Papai se aproximou e fechou a porta silenciosamente. Depois voltou para a mesa e pegou os papéis um por um, lendo-os com atenção. 20 minutos se passaram com apenas o som do tic-tac do relógio e dos carros passando do lado de fora da nossa janela. Nós precisamos desses empregos, disse papai finalmente. Mas ele estava olhando para mim, não para mamãe. Mas não vou forçá-lo a mentir sobre o que aquele garoto fez com você. Mamãe começou a chorar baixinho e papai colocou o braço em volta dos ombros dela. Nós vamos dar um jeito. Naquela noite eu não consegui dormir. Então peguei meu laptop e comecei a pesquisar tudo o que podia sobre retaliação e leis trabalhistas. A maioria dos sites jurídicos era super confusa, com todas aquelas palavras difíceis e referências a diferentes leis e estatutos. Mas continuei marcando páginas que mencionavam demissão injusta. Encontrei um site sobre proteção a denunciantes, que dizia que os empregadores não podiam demitir pessoas por denunciarem coisas ilegais. E me perguntei se bullying contava. Havia outra página sobre retaliação, que explicava como era ilegal punir funcionários pelas ações de seus familiares, e eu tirei prints de tudo. Às 3 da manhã, eu tinha umas 40 abas abertas e meus olhos ardiam. Mas continuei lendo sobre casos em que pessoas processaram seus empregadores e venceram. Na manhã seguinte, no café da manhã, mostrei aos meus pais algumas das coisas que encontrei e disse que não deveríamos assinar nada ainda. Vamos apenas explorar nossas opções primeiro, eu disse, enquanto mamãe servia café com as mãos trêmulas. Talvez haja outro jeito. Ambos pareciam assustados, mas papai assentiu e disse que poderíamos esperar alguns dias antes de decidir qualquer coisa. A escola parecia estranha, sem o TJ lá, mas os amigos dele continuavam me lançando olhares de reprovação no corredor. Depois da aula de história, esperei todos saírem e me aproximei da senhora Luísa, que estava apagando o quadro branco. Posso lhe perguntar uma coisa? Ela se virou e eu percebi que ela já sabia do que se tratava. Eu queria saber se você estaria disposta a confirmar que saiu da sala de aula naquele dia quando foi chamada à diretoria. Ela largou o apagador e pareceu desconfortável. Vou pensar sobre isso, disse ela em voz baixa, e então começou a arrumar suas coisas muito rápido. No almoço, eu estava sentado no meu lugar de sempre no canto, mexendo no meu almoço gratuito substituto, quando este garoto, Tyrone, do jornal da escola, se aproximou da minha mesa. Se importa se eu sentar? Ele não esperou por uma resposta e pegou o celular. Venho documentando as besteiras do TJ há meses, disse ele, e começou a rolar pelo rolo da câmera. Tenho toneladas de vídeos do refeitório. Ele virou o telefone na minha direção e lá estava, claro como o dia, TJ pegando minha bandeja e jogando-a no lixo enquanto todos riam. Este é da semana passada, disse Tyrone, e deslizou para outro vídeo onde TJ estava fazendo aqueles mesmos comentários racistas sobre minha mãe. Venho montando um arquivo desde que meu primo foi o alvo dele no ano passado. A qualidade era perfeita, e dava para ouvir tudo o que o TJ dizia, incluindo coisas das quais eu já tinha esquecido. Você compartilharia isso com as pessoas certas na hora certa? Perguntei, e Tyrone assentiu imediatamente. Já estava esperando alguém finalmente fazer algo a respeito dele, disse ele, e me deu seu número. É só me mandar uma mensagem quando precisar deles. Depois da escola, andei 12 quarteirões até o centro comunitário, onde havia placas sobre assistência jurídica gratuita às quartas-feiras. A sala de espera estava lotada de gente, e a senhora na recepção disse que a espera seria de pelo menos 3 horas, mas eu me inscrevi mesmo assim. Fiquei sentado lá fazendo lição de casa e observando as pessoas entrarem e saírem dos pequenos escritórios, até que finalmente, por volta das 18 horas, chamaram meu nome. A advogada era uma mulher chamada Alison Novak, que tinha papéis por toda a mesa e parecia cansada, mas ouviu minha história inteira sem me interromper uma única vez. Quando terminei de explicar sobre meus pais serem demitidos logo após o incidente do botão, ela imediatamente se endireitou na cadeira. Seus pais têm um caso de retaliação muito forte, disse ela, e começou a fazer anotações em um bloco amarelo. Eles não podem legalmente demitir alguém porque o filho dessa pessoa denunciou bullying ou acionou uma preocupação legítima de segurança. Ela abriu a gaveta de sua mesa e tirou um cartão de visita com seu nome e o número do escritório de assistência jurídica. Peça para seus pais me ligarem amanhã de manhã para agendar uma consulta formal. Ela começou a escrever em um bloco de notas amarelo novamente. E você precisa começar a documentar tudo o que aconteceu com datas, horários e quaisquer testemunhas que estivessem presentes. Peguei o cartão e assenti enquanto ela continuava falando sobre como as evidências seriam importantes. Ela disse para eu anotar
tudo o que consegui se lembrar sobre TJ e seu pai, e para pedir aos meus pais que fizessem o mesmo com as coisas do trabalho deles. Quando finalmente saí do escritório, estava escurecendo e tive que correr para pegar o último ônibus para casa. Meus pais já estavam jantando quando entrei e percebi que estavam preocupados com onde eu estava. Mostrei a eles o cartão de Alison e expliquei tudo o que ela havia dito sobre o caso de retaliação. As mãos da mamãe começaram a tremer novamente, mas papai parecia mais esperançoso do que nos últimos dias. Depois do jantar, peguei um caderno e comecei a anotar cada coisa que o TJ tinha feito comigo desde o primeiro ano do ensino médio. Mamãe sentou-se ao meu lado e me ajudou a lembrar de datas específicas, como quando ele derramou leite com chocolate na minha cabeça durante o baile de inverno. Papai pegou seu próprio papel e começou a listar todas as mudanças de horário no trabalho e as vezes que a senhorita Little havia gritado com ele sem motivo. Ficamos acordados até meia-noite trabalhando em nossas listas, e quando terminamos, tínhamos 12 páginas de coisas. Na manhã seguinte, mamãe ligou para o escritório de Alison enquanto papai se preparava para sua procura por emprego. Eles a colocaram no viva voz e Alison explicou todo o processo e quais documentos eles precisariam levar. Ela disse que a tarde de sexta-feira funcionaria para uma reunião e papai disse sim imediatamente, embora tivesse uma entrevista marcada para então. Isso é mais importante, ele disse à mamãe depois de desligar. Na escola, no dia seguinte, tudo parecia diferente sem o TJ lá, mas seus amigos ainda estavam por perto, me lançando olhares. Durante o almoço, caminhei até onde Sarah Cruz estava sentada com suas amigas. Ela estava na nossa aula de história quando o TJ apertou o botão, e eu sabia que ela o tinha visto me intimidando antes. Perguntei se poderia falar com ela por um segundo, e ela me seguiu até um lugar mais quieto perto dos armários. Você estaria disposta a escrever o que viu o TJ fazer comigo? Perguntei. Ela parecia nervosa, e olhou ao redor como se alguém pudesse estar observando. Não quero problemas com a família dele, disse ela. Eu disse a ela que seria apenas para documentação e que ela não teria que testemunhar nem nada. Ela pensou por um minuto e depois disse, ok. Encontrei outras 2 crianças que estavam em aulas onde o TJ havia mexido comigo. Galen concordou na hora porque o TJ havia intimidado seu irmão mais novo no ano passado. Nicole demorou mais para ser convencida, mas finalmente disse que escreveria algo curto sobre o que tinha visto. Entre as aulas, a secretária do diretor me encontrou e disse que eu precisava ir ao escritório imediatamente. O diretor estava sentado atrás de sua grande mesa com as mãos cruzadas quando entrei. Ouvi dizer que você tem pedido aos alunos para escreverem declarações, disse ele. Eu não disse nada. Os Littles têm sido muito generosos com esta escola e esta comunidade, ele continuou. A oferta deles para resolver esta situação é mais do que justa. Ele se inclinou para a frente e me olhou por cima dos óculos. Eu sugiro fortemente que você considere aceitá-la pelo bem de todos os envolvidos. Eu disse que pensaria sobre isso, e ele franziu a testa, mas me deixou sair. Depois da escola, eu estava caminhando para o ponto de ônibus quando a senhorita Luisa chamou meu nome por trás. Ela me alcançou e olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Eu queria que você soubesse que vou fornecer uma declaração por escrito sobre ter saído da sala de aula naquele dia, disse ela em voz baixa. Eu deveria ter sido mais responsável, e sinto muito que você teve que lidar com o TJ sozinho. Ela disse que já tinha escrito e daria a quem precisasse. Agradeci e ela se afastou rapidamente, como se não quisesse que ninguém nos visse conversando. A sexta-feira chegou rápido e meus pais se arrumaram bem para a reunião com Alison. Papai havia cancelado sua entrevista no armazém, mas disse que buscar justiça valia a pena. Pegamos 2 ônibus para chegar ao escritório de assistência jurídica e nos registramos na recepção. O escritório de Alison estava ainda mais bagunçado do que antes, com arquivos por toda parte, mas ela abriu espaço para nos sentarmos. Ela passou 2 horas explicando como meus pais poderiam registrar queixas na Secretaria do Trabalho do Estado e no órgão de igualdade de oportunidades por discriminação. O processo pode levar vários meses, disse ela enquanto nos mostrava os formulários, mas vocês têm bases muito fortes, especialmente com o momento da demissão. Ela pegou outra pasta e começou a falar sobre as exigências do Sr. Little. Ele pedir um acordo de confidencialidade pode, na verdade, ser coação de testemunha, já que há uma investigação criminal sobre o botão de emergência, explicou ela. Isso lhes dá uma vantagem inesperada nas negociações. Meus pais pareceram confusos. Então ela explicou de forma mais simples. Sábado de manhã, o telefone do papai vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era o Sr. Little dizendo que ouviu que estávamos complicando as coisas e que isso seria lamentável para todos. A mensagem dizia que deveríamos reconsiderar sua oferta antes que as coisas ficassem difíceis para nossa família nesta pequena cidade. Papai mostrou para mamãe e para mim, e todos nós sabíamos que era uma ameaça, mesmo que ele fosse cuidadoso com as palavras. Papai encaminhou a captura de tela para Alison imediatamente, sem responder ao Sr. Little. Em 1 hora, Alison respondeu por mensagem dizendo: "Isso é uma prova perfeita de assédio e intimidação." Ela disse para não responder a nenhuma mensagem dele e para documentar tudo. "Vou enviar a ele uma notificação extrajudicial para acessar e desistir na segunda-feira sobre o assédio", escreveu ela. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais, e quando cheguei à escola senti todos me encarando. Caminhando para o meu armário, notei crianças sussurrando e apontando como se eu fosse algum tipo de celebridade pelos motivos errados. Quando virei o corredor, vi na hora. Alguém havia escrito "dedo duro" no meu armário, com um marcador preto grosso que cobria metade da porta de metal. Peguei meu celular
e tirei 3 fotos de ângulos diferentes, garantindo que o carimbo de data-hora aparecesse claramente. Um grupo de amigos do TJ estava no final do corredor me observando, e um deles fez um gesto de cortar a garganta com o dedo. Ignorei-os e tentei abrir meu armário, mas o marcador ainda estava molhado e sujou todas as minhas mãos. O zelador me viu com dificuldades e veio com um spray de limpeza, mas balançou a cabeça quando viu o que estava escrito. Durante a segunda aula, Tyrone me encontrou na biblioteca e me mostrou a tela de seu laptop. Ele havia escrito um artigo para o jornal da escola chamado Quando a Proteção se Torna Perseguição. E embora ele não usasse nomes, todos saberiam exatamente do que ele estava falando. O artigo falava sobre como as vítimas de bullying muitas vezes enfrentam punição por denunciar, enquanto os verdadeiros agressores são protegidos por dinheiro e conexões. Ele incluiu estatísticas sobre assédio não denunciado e citações de alunos anônimos sobre o medo de falar. O orientador do jornal já havia aprovado para a edição de sexta-feira, e Tyrone disse que o diretor não poderia legalmente impedi-lo, já que nenhum nome foi mencionado. Naquela tarde, quando cheguei em casa, mamãe estava ao telefone falando mandarim rápido com alguém, e eu percebi que ela estava animada. Ela desligou e me disse que outros 3 trabalhadores da lanchonete a haviam procurado depois de saberem da nossa situação. Todos eles tinham histórias sobre os Littles os tratando mal, não pagando horas extras e fazendo-os trabalhar durante os intervalos. Uma mulher disse que o Sr. Little havia demitido seu primo por tirar um dia de licença médica, quando seu filho estava no hospital. Outra disse que a fizeram trabalhar um turno duplo, enquanto estava com gripe, porque ameaçaram cortar suas horas se ela fosse para casa. Mamãe anotou todos os seus nomes e números de telefone e disse que eles queriam se juntar a qualquer queixa que estivéssemos registrando. Na manhã de terça-feira, Alison ligou para dizer que havia registrado as queixas formais tanto na Secretaria do Trabalho do Estado, quanto na Comissão de Igualdade de Oportunidades. Ela incluiu tudo o que havíamos documentado, além das evidências de demissão retaliatória e do padrão de discriminação contra trabalhadores imigrantes. As queixas tinham 30 páginas com todas as nossas provas anexadas, incluindo a linha do tempo que eu fiz e as declarações dos outros trabalhadores. Ela disse que as agências teriam que responder em 30 dias, mas geralmente agiam mais rápido em casos com retaliação clara. Na tarde de quarta-feira, a lanchonete recebeu uma notificação oficial da Secretaria do Trabalho. Eles estavam sob investigação e teriam que fornecer todos os registros de funcionários dos últimos 2 anos, incluindo cartões de ponto, olerites e documentos de escala. O investigador também queria entrevistar funcionários atuais e antigos sobre as condições de trabalho. Mamãe ouviu de sua amiga que ainda trabalhava lá que a senhora Little estava gritando ao telefone a tarde toda e que seu advogado esteve na lanchonete por 3 horas. Quinta-feira na escola pareceu estranha sem o TJ lá, mas seus amigos garantiram que eu não me esquecesse dele. Durante a aula de história, alguém jogou uma bolinha de papel na parte de trás da minha cabeça com força suficiente para arder. Quando me virei, 3 crianças estavam olhando para suas mesas, tentando não rir. O papel tinha a palavra rato, escrita por toda parte em caneta vermelha. A senhorita Lewis viu o que aconteceu, mas apenas disse a todos para se acalmarem, sem realmente fazer nada a respeito. Depois da aula, ela me chamou de lado e pediu desculpas, mas disse que a administração havia dito aos professores para evitarem tomar partido na situação. Na manhã de sexta-feira, o detetive que estava investigando o incidente do botão de emergência ligou para nossa casa. Ele me pediu para explicar novamente exatamente o que aconteceu naquele dia, e eu contei tudo, incluindo como o TJ vinha me assediando há anos. Expliquei sobre a foto da minha mãe e o vídeo da lanchonete, e como ele havia feito comentários racistas sobre nossa família. O detetive perguntou se eu tinha alguma prova do assédio de longo prazo, e eu falei sobre os vídeos do Tyrone e os outros alunos que haviam testemunhado. Ele disse que precisaria entrevistá-los também, e pediu suas informações de contato. Naquele fim de semana, meus pais começaram a procurar seriamente por novos empregos, mas foi mais difícil do que pensávamos. Os Littles eram donos dos 2 maiores restaurantes da cidade, além de uma empresa de catering, e tinham conexões com a maioria dos outros negócios. Mamãe preencheu uma inscrição para o refeitório do hospital, e papai se candidatou a 3 armazéns na cidade vizinha. O hospital pareceu interessado na mamãe por causa de sua experiência, mas disse que não teria uma vaga por 6 semanas. Papai recebeu um retorno de um armazém, mas eles queriam que ele trabalhasse em turnos noturnos, o que significaria que nunca o veríamos. Na segunda-feira da semana seguinte, Alison ligou com notícias. O advogado do Sr. Little havia lhe enviado uma carta oferecendo resolver tudo por 1 mês de verba rescisória se abandonássemos todas as queixas e assinássemos um acordo para não discutir a situação publicamente. Alison literalmente riu quando leu para nós ao telefone. Ela disse que era um insulto, considerando que eles deviam aos meus pais muito mais do que isso, apenas em horas extras não pagas dos últimos 2 anos. Ela ia contra-atacar com uma exigência de 6 meses de pagamento, mais danos morais e referências de emprego neutras. A noite de terça-feira foi a reunião do conselho escolar e papai disse que deveríamos ir para ver o que estavam dizendo sobre o incidente do botão de emergência. O auditório estava lotado de pais e alguns seguravam cartazes sobre segurança escolar. O presidente do conselho anunciou que estavam revisando todos os procedimentos de emergência e analisando suas políticas anti-bullying para ver o que precisava ser mudado. Vários pais se levantaram durante o momento de fala aberta ao público para dizer que a escola havia falhado
empenhado em proteger os alunos do bullying por anos. Uma mãe disse que sua filha havia denunciado assédio 5 vezes, sem que nenhuma medida fosse tomada. Outro pai disse que a situação do botão de emergência mostrava o quão desesperadas as crianças estavam ficando quando os canais normais não funcionavam. Na manhã de quarta-feira, mamãe me chamou na cozinha antes da escola e me mostrou um e-mail em seu celular do hospital dizendo que queriam entrevistá-la para a vaga no refeitório na próxima segunda-feira. Suas mãos tremiam um pouco enquanto ela rolava a tela e eu percebi que ela estava tentando não criar muitas esperanças. Papai estava na mesa com seu próprio telefone, checando seu e-mail a cada 5 minutos, porque o supervisor do armazém disse que entraria em contato com ele até o final da semana. Naquela mesma tarde, na escola, eu estava caminhando para o meu armário quando vi um monte de crianças aglomeradas em torno do celular de alguém, assistindo a algo. Quando cheguei mais perto, percebi que era a filmagem do dia em que o TJ apertou o botão. Alguém estava gravando tudo em seu celular, e agora estava em todas as redes sociais. O vídeo me mostrava calmamente dizendo a ele para apertar, e ele realmente fazendo isso enquanto se gabava de sua coragem. Na quinta-feira, o vídeo tinha milhares de visualizações, e os comentários estavam divididos entre pessoas me chamando de gênio e outras dizendo que eu o manipulei. Ellison ligou naquela noite com grandes notícias sobre nosso caso. A Secretaria do Trabalho havia concluído sua investigação inicial na lanchonete e encontrado múltiplas violações, incluindo horas extras não pagas para pelo menos 15 funcionários e políticas de intervalo inadequadas que violavam a lei estadual. Ela explicou que isso nos dava um grande poder de barganha, porque apenas as multas seriam de dezenas de milhares de dólares, e o Sr. Little iria querer evitar esse tipo de publicidade. Ela estava enviando a eles uma nova proposta de acordo com base nessas descobertas. Na sexta-feira, depois da escola, ouvi 2 mulheres conversando no estacionamento do supermercado sobre como elas costumavam trabalhar na lanchonete e nunca eram pagas por ficarem até tarde para fechar. Uma delas mencionou que tinha ouvido falar da nossa queixa através de um primo que ainda trabalhava lá e estava pensando em se juntar a ela. Na segunda-feira, mais 3 funcionários da lanchonete haviam contatado oficialmente Ellison para se juntar à nossa queixa, incluindo o cozinheiro do turno da noite que estava lá há 8 anos e o gerente do fim de semana, que tinha registros detalhados de todas as horas não pagas. Mamãe foi para sua entrevista no hospital naquela manhã vestindo sua melhor roupa e voltou 2 horas depois com um sorriso enorme no rosto. Eles lhe ofereceram o cargo na hora, com horários melhores que os da lanchonete, plano de saúde completo e até um pequeno bônus de contratação. Papai recebeu uma ligação naquela tarde de ambos os armazéns, aos quais se candidatou, e os dois queriam que ele começasse o mais rápido possível. Um era sindicalizado com bons benefícios, mas mais longe, enquanto o outro era mais perto, mas pagava menos. Ele optou pelo emprego sindicalizado porque a proteção e o pagamento de horas extras valeriam a distância extra. Na manhã de terça-feira, a secretária do diretor me encontrou antes da primeira aula e disse que eu precisava ir ao escritório imediatamente. Quando entrei, o diretor estava lá com a conselheira escolar, Melinda Ward, que sorriu para mim daquele jeito falsamente preocupado que os adultos fazem quando pensam que você está com problemas. O diretor começou a falar sobre como todo o incidente do botão de emergência tinha sido traumático para todos, e talvez eu devesse falar com alguém sobre meus sentimentos. Melinda assentiu e sugeriu sessões semanais para processar o que aconteceu e me ajudar a seguir em frente de uma maneira saudável. Eu percebi que o que eles realmente queriam era que eu parasse de causar problemas e apenas deixasse a poeira baixar. Em vez de concordar, olhei diretamente para Melinda e perguntei se ela poderia puxar todos os meus relatórios anteriores sobre o bullying do TJ, já que ela era a conselheira. O sorriso dela ficou tenso e ela disse que não tinha certeza do que eu queria dizer. Lembrei-a das 3 vezes que fui ao seu escritório por causa do TJ pegar meu almoço, da vez que ele me empurrou contra um armário e quando espalhou boatos de que minha família era de imigrantes ilegais. Ela se mexeu na cadeira e disse que teria que verificar seus arquivos. O diretor interveio, dizendo que deveríamos nos concentrar em seguir em frente, não em remoer o passado. Mas eu continuei insistindo. Pedi a Melinda para documentar oficialmente cada denúncia que eu fiz e que não foi atendida, e ela finalmente concordou em revisar meu arquivo, embora não parecesse feliz com isso. O jornal local das 6 de quarta-feira abriu com uma matéria sobre a investigação trabalhista em vários negócios locais, incluindo a lanchonete. O repórter estava do lado de fora da lanchonete, falando sobre como o Estado estava reprimindo o roubo de salários. E vários funcionários haviam se apresentado com queixas. Eles não mencionaram nossa família pelo nome, mas mostraram uma imagem da lanchonete com uma placa de "fechado" na janela durante o que deveria ser o horário de pico do almoço. O Sr. Little provavelmente estava perdendo dinheiro a cada hora que permaneciam fechados para a investigação. Na quinta-feira, meus pais começaram seus novos empregos, e a diferença foi imediata. Mamãe chegou em casa às 17h30 em vez de meia-noite, e papai estava realmente acordado o suficiente para jantar conosco. Ambos pareciam mais leves de alguma forma, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Com salários estáveis vindo de empregos onde os Littles não tinham poder sobre eles, sentiram-se corajosos o suficiente para realmente levar as queixas adiante. Ellison ligou naquela noite para dizer que a Secretaria do Trabalho queria agendar uma mediação oficial entre nós e o Sr. Little para tentar chegar a um acordo.
Ela explicou que isso era bom porque significava que eles estavam levando a sério e queriam resolver rapidamente. Na sexta-feira, ouvi através do Tyrone que o TJ estava de volta à escola, mas na Riverside High, do outro lado da cidade, como parte de seu acordo judicial com o tribunal. O primo de alguém estudava lá e disse que o TJ agora ficava na dele, e seus pais o deixavam e o buscavam todos os dias, como se ele estivesse no ensino fundamental. O primo também mencionou que o TJ estava vendo um terapeuta 2 vezes por semana e não tinha mais permissão para ter redes sociais. A mediação foi marcada para o próximo mês com uma mediadora estadual especializada em disputas trabalhistas. Alison veio ao nosso apartamento no sábado de manhã para nos preparar e explicou que deveríamos pedir pagamento retroativo por todas as horas extras não pagas, indenização pela demissão retaliatória e, o mais importante, um acordo de não retaliação que impediria os Littles de tentarem nos prejudicar novamente através de suas conexões de negócios. Domingo à noite, por volta das 20 horas, alguém bateu à nossa porta e quando mamãe abriu, o Sr. Little passou por ela sem cerimônia, entrando em nossa sala de estar. Seu rosto estava vermelho e ele continuava cerrando os punhos enquanto papai se levantava do sofá bem devagar. O Sr. Little apontou para mim e disse: "Precisamos largar tudo agora ou as coisas vão piorar para todos." Papai se colocou entre nós e disse a ele para sair imediatamente, ou ele chamaria a polícia. O Sr. Little o encarou por uns 10 segundos. Depois se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que a parede inteira tremeu. Mamãe girou a tranca e colocou a corrente enquanto papai ligava para Alison para contar o que aconteceu. Ela disse para documentar tudo, e se ele voltasse, para realmente chamar a polícia desta vez. Na semana seguinte, na escola, instalaram câmeras em todos os corredores e no refeitório, além de novas placas sobre como denunciar bullying. O diretor convocou uma assembleia onde falou sobre as novas regras e como haveria tolerância zero com o assédio dali para frente. Melinda foi encarregada de treinar os professores sobre como identificar o bullying e teve que conduzir esses workshops toda sexta-feira à tarde. Eu a vi no corredor carregando caixas de panfletos sobre como reconhecer sinais de alerta e ela me deu um sorriso estranho, como se estivesse tentando ser amigável agora. A mediação finalmente aconteceu 3 semanas depois, em um prédio do governo no centro da cidade. Sentamos de um lado de uma longa mesa com Alison, enquanto o Sr. Little e seu advogado sentaram-se em frente a nós. A mediadora era uma mulher mais velha que não parava de tomar notas enquanto todos falavam. O advogado do Sr. Little começou oferecendo 3 meses de pagamento retroativo se assinássemos papéis, dizendo que não processaríamos ou falaríamos sobre isso publicamente. Alison literalmente riu e disse que era um insulto, considerando os anos de horas extras não pagas e a demissão ilegal. Ela tirou uma pasta grossa de documentos, mostrando todas as violações trabalhistas na lanchonete. Ela queria 6 meses de pagamento, mais indenização, mais um pedido de desculpas por escrito do Sr. Little admitindo o que fez. O advogado dele sussurrou com ele por um tempo e depois voltou com 4 meses de pagamento, mas ainda sem pedido de desculpas. Negociamos por 4 horas com intervalos a cada hora, onde íamos para salas separadas. Mamãe continuava apertando minha mão por baixo da mesa, enquanto papai anotava tudo o que eles diziam. Finalmente, por volta das 14 horas, fechamos em 4 meses de pagamento retroativo para ambos os meus pais, mais seguro de saúde contínuo por 6 meses, mais referências de emprego neutras. O Sr. Little não se desculpou, mas teve que assinar papéis concordando em não ter contato com nossa família nunca mais. 2 semanas depois, a Secretaria do Trabalho anunciou suas conclusões, e a lanchonete foi atingida com uma multa de $30.000. Eles tiveram que afixar grandes cartazes sobre os direitos dos trabalhadores em inglês e espanhol e pagar horas extras retroativas a 12 funcionários, cobrindo os últimos 2 anos. O jornal publicou uma matéria sobre isso com uma foto da lanchonete e citações da Secretaria do Trabalho sobre o roubo de salário ser um crime grave. Alguns dos outros trabalhadores que se juntaram à nossa queixa conseguiram seus próprios acordos e uma mulher usou seu dinheiro para comprar um food truck. Ela o estacionava bem em frente à lanchonete todo almoço e café da manhã, vendendo comida melhor por menos dinheiro. Eu a vi lá uma manhã e ela acenou para mim com um sorriso enorme no rosto. O Estado começou a enviar auditores para verificar os livros contábeis da lanchonete a cada 3 meses e eles tinham que apresentar relatórios de folha de pagamento toda semana. Agora, o Sr. Little teve que contratar um contador apenas para lidar com toda a nova papelada e supervisão. Na escola, as coisas melhoraram muito quando todos viram que eu não estava recuando. As crianças começaram a falar comigo nos corredores e a sentar perto de mim no almoço. Tyrone e eu nos tornamos muito próximos, trabalhando em artigos para o jornal da escola sobre os direitos dos estudantes e como enfrentar o poder. Ele me ensinou a pesquisar registros públicos e descobrimos que os Littles deviam toneladas de impostos atrasados de suas propriedades. Não publicamos isso, mas foi bom saber. Mamãe amava seu novo emprego no hospital, onde trabalhava em horários normais e recebia pagamento por horas extras quando ficava até mais tarde. Ela chegava em casa com energia, em vez de parecer morta de cansaço o tempo todo. O emprego do papai no armazém tinha proteção sindical, então ele não podia ser demitido sem justa causa,
e eles tinham que seguir todas as regras de segurança. Ele se juntou ao conselho do sindicato depois de alguns meses e começou a ajudar outros trabalhadores a registrarem queixas. Nosso apartamento parecia diferente agora, sem aquela preocupação constante com dinheiro ou perda de empregos. Podíamos realmente economizar um pouco a cada mês, e mamãe começou a falar sobre talvez comprar uma casa pequena um dia. Um sábado, cerca de 6 meses depois, eu estava no supermercado pegando leite quando virei o corredor e quase esbarrei no TJ. Ele estava com a mãe e parecia muito diferente, mais magro e quieto. Ficamos parados ali por um segundo, então ele me deu um pequeno aceno de cabeça. Nem maldoso, nem amigável. Apenas como um reconhecimento de que eu existia. A mãe dele o afastou rapidamente. Mas aquele aceno pareceu como se algo tivesse mudado entre nós, mesmo que nunca fôssemos ser nem de perto amigos. Na semana seguinte, Melinda Ward me enviou um e-mail perguntando se eu poderia passar em seu escritório depois da aula. Entrei e ela tinha uma pilha de papéis em sua mesa, mais uma caixa de lenços, o que pareceu estranho. Ela fechou a porta e sentou-se à minha frente, em vez de atrás de sua mesa. Ela disse que esteve revisando todos os relatórios de incidentes dos últimos 3 anos e encontrou 17 denúncias sobre o TJ que nunca receberam o acompanhamento adequado. Suas mãos não paravam de mover papéis enquanto ela falava sobre os novos protocolos que estavam implementando. Cada denúncia de bullying agora exigiria uma resposta por escrito em 48 horas. E os pais receberiam cópias de tudo. Ela tirou um manual grosso que eles haviam criado com consequências específicas para cada tipo de assédio. O conselho escolar aprovou a contratação de mais 2 conselheiros apenas para a resolução de conflitos. Ela me mostrou o novo aplicativo de denúncia anônima que os alunos poderiam usar em seus celulares. 3 meses depois, o programa anti-bullying do distrito foi reconhecido pela Secretaria de Educação do Estado. Eles enviaram um certificado chique e um subsídio de $1.000 para mais treinamento. O jornal local fez uma reportagem sobre isso e entrevistou o diretor, que falou sobre a criação de ambientes de aprendizagem seguros. Eles queriam que eu discursasse na cerimônia de premiação no centro da cidade, mas eu disse que não. Obrigado. Eu tinha outras coisas para focar, como as inscrições para a faculdade. As cartas de aceitação começaram a chegar em março. Primeiro foi a Universidade Estadual com ajuda parcial. Depois, 2 rejeições de escolas particulares caras. Mas então o envelope grande chegou, da minha primeira escolha, com uma bolsa de estudos integral, mais um programa de trabalho e estudo. A carta de ajuda financeira mencionava minha redação sobre enfrentar a opressão sistêmica e como isso se alinhava com seus valores. Mamãe chorou quando leu, e papai tirou uma foto da carta para enviar ao irmão. Na mesma época, o jornal publicou outra matéria sobre os Littles vendendo a localização de seu segundo restaurante para pagar acordos judiciais. A Secretaria do Trabalho havia expandido sua investigação para todos os negócios deles e encontrou violações em 3 propriedades. Eles tiveram que vender o campo de minigolf e um dos postos de gasolina apenas para cobrir multas e salários atrasados. Seus negócios restantes agora eram auditados mensalmente e tinham que apresentar relatórios de conformidade semanais. A lanchonete permaneceu aberta, mas com metade das mesas que costumava ter. O dia da formatura chegou em junho e o ginásio estava lotado de famílias. Quando chamaram meu nome, atravessei aquele palco e pude ouvir mamãe gritando algo em sua língua das arquibancadas. Papai se levantou e aplaudiu tão alto que as pessoas se viraram para olhar. Após a cerimônia, ambos me abraçaram com tanta força que eu mal conseguia respirar. Mamãe não parava de tocar no cordão de honra que ganhei por minhas notas e papai disse que sabia que eu superaria tudo. Tiramos fotos perto da placa da escola e mamãe as postou em todos os lugares online. Na mesma semana, Tyrone recebeu sua carta de aceitação do programa de jornalismo da Northwestern com uma bolsa de $15.000 de alguma fundação para jornalismo investigativo. Ele me mandou uma longa mensagem sobre como me ver enfrentar os Littles, lhe mostrou o que o verdadeiro jornalismo poderia fazer. Ele estava planejando focar em direitos trabalhistas e corrupção em cidades pequenas. Sua primeira tarefa para o jornal da escola no próximo ano seria dar seguimento à história de nossa cidade. 2 dias antes de eu partir para a faculdade, mamãe cozinhou todas as minhas comidas favoritas. Ela fez rolinhos primavera e aquela sopa que eu amava, e papai grelhou hambúrgueres lá fora. Sentamos em nossa pequena mesa de cozinha que balançava, e papai serviu água nos copos bons que nunca usávamos. Ele ergueu o copo e disse algo sobre novos começos em um inglês quebrado. Mamãe acrescentou algo sobre coragem em sua língua. Brindamos e comemos até não podermos mais nos mover. Eles me deram um cartão que ambos assinaram com dinheiro que haviam economizado de seus novos empregos. Dentro, mamãe escreveu sobre estar orgulhosa com sua caligrafia cuidadosa. Papai apenas escreveu: "Mostre a eles quem você é", em letras grandes. Na manhã em que parti, eles colocaram minhas coisas na caminhonete do papai. O dormitório ficava a 4 horas de distância, mas eles queriam me levar. Passamos pela lanchonete na saída da cidade, e ela parecia menor de alguma forma, com menos carros no estacionamento. O novo pôster sobre os direitos dos funcionários estava visível através da janela em inglês e espanhol, exatamente como a lei exigia. Mamãe apontou para ele e sorriu.
Na orientação da faculdade, eles nos pediram para escrever sobre uma vez em que criamos uma mudança positiva. Escrevi 3 frases sobre a coisa toda e entreguei. A garota ao meu lado havia escrito 2 páginas sobre organizar uma limpeza de praia, mas eu já tinha terminado de escrever sobre isso e estava pronto para focar no que viria a seguir. A lanchonete agora tinha que pagar salários justos com horas extras e intervalos. A escola tinha proteção real para os alunos que sofriam bullying. Os Littles aprenderam que o dinheiro não podia consertar tudo quando se infringia a lei. Nada aconteceu do jeito que eu planejei, mas aconteceu, e isso foi o suficiente.